Como somos conhecidos hoje? Você sabe, está tudo sistematizado. Tudo é no sistema. Ah, no sistema não consta, né? E aí, acaba que, sem perceber, a gente está perdendo a nossa identidade. Se você parar para observar, agora, principalmente que estamos tão isolados, as pessoas estão com medo da outra, com medo de conversar, com medo de abraçar. Quando as pessoas chegam para falar muito perto de você, você já fica inquieto, tenso. Você não sabe se pode cumprimentar, você não sabe, né, quem é que é assintomático ou não. Isso está gerando na gente, não é nem um distanciamento, é um isolamento, um afastamento do outro. De repente, o outro que era minha alegria, o outro que era comunhão, o outro que era amizade, que era vínculo, ele, naturalmente falando, tem se tornado uma ameaça. Porque as pessoas não sabem com quem estão falando. O vírus é invisível. E o que ele gerou na sociedade? A Márcia, a gente não está ouvindo. Pessoal do Facebook, está me ouvindo? Está tranquilo? Pessoal do Instagram está ouvindo? Está dando para ouvir tranquilamente? Alguém fala aí que pode ser o da Márcia que está com problema. Pessoal do Facebook, está ouvindo? Boa noite, Vinícius. Deus te abençoe. Pessoal do Instagram, está me ouvindo? Amém. Glória a Deus. Thaís diz que tá bom. Leandro diz que tá bom. Facebook, como que tá aí? Nita, vocês estão me ouvindo? Amém. Glória a Deus. Então, Márcia, sai, entra de novo, que pode ser o seu. Vamos lá, gente. Presta atenção. Como que nós somos conhecidos hoje? Dá uma observada. Nós estamos ficando isolados, nós estamos ficando sozinhos, né? Nós estamos nos tornando inseguros, traumatizados. Ontem foi aniversário da pastora Polly e meus filhos vieram para jantar com ela, né? E na hora de ir embora, a neta, que fez 2 anos ontem também, ela já dorme chorando, chamando vó, chamando a tia. E ontem, na hora de ir embora, a menina de 2 anos entrou em pânico e começou a chorar. E ela chorava e me agarrava. Ela pegava pelo pescoço, me agarrava e chorava. E falava com o papai, não. Se as crianças já estão com 2 anos, já estão... Amém, Márcia, que bom que conseguiu. Se as crianças com 2 anos já estão sentindo falta dos amigos da igreja, dos cultos, da escola, dos avós, você imagina as marcas que a vida está deixando nessas crianças. Mas vamos lá. Hoje, além do distanciamento, além do medo, né? Além da insegurança, sabe o que eu estava observando hoje? Tá tudo sistematizado. Então, no caso, eu me lembro, e eu estava pesquisando isso para te falar, que antigamente a gente se apresentava com sobrenome. Presta atenção. Os primeiros a adquirir, a colocar o sobrenome no nome, foram os chineses. Tinha que ser, né? Pois é. Aí eu estava observando hoje, olha só para você ver. Meu nome, Janete Tavares de Menezes. O Menezes veio de uma cidade na Espanha, Mena, e o primeiro a adotar o sobrenome de Menezes foi Dom Pedro Bernardo, da nobreza antiga de espanhola. Um outro, Tavares, origem portuguesa. O primeiro portador, Dom Pedro Viegas. Olha isso. Origem Silva. Já viu o sobrenome Silva? Eu estava lendo aqui. O Silva é de origem portuguesa e existe só no Brasil mais de 1 milhão de Silva. Parece que é no Brasil. Então, presta atenção. Antigamente, eles faziam brasão. O brasão era um símbolo, né? Criado,
que identificava a cidade ou a nação ou a família. Quando a gente se apresentava, nós nos apresentávamos antigamente, né? Esta é a pastora Janete Menezes. Esse é o Joaquim Carlos Tavares. Esse é o Antônio Menezes de Aguiar. Com o passar dos anos, foram diminuindo. Hoje, quando a gente arrumava um namorado, o meu pai perguntava assim, de qual família ele é? Ah, ele é dos Menezes. O Menezes do Salgado Filho? O Simim da Betânia? Que meu esposo tem Simim. Qual que é o sobrenome desse rapaz? Porque com o sobrenome, aquele rapaz, ele trazia uma bagagem, né? O Antônio Menezes tinha um comércio, o Simim, e daí por diante. Você parou para observar, queridos? Eu quero chamar a sua atenção para isso, que eu observei hoje o dia todo. Nós conhecemos as pessoas, e às vezes até pelas redes sociais. Nós não sabemos mais quem é a família, qual é a descendência, qual é a raiz daquela família. Como que nós somos conhecidos? Olha só, primeiro, sabe aquele irmão que senta lá atrás à esquerda, que está sempre de boné, né? Sabe o vizinho do 401? Coloquei algumas coisas aqui. Ah, tá. No SAAI, eu sou a matrícula. Quando eu entro no SAAI para pegar a conta, eu sou uma matrícula. Sou identificado. Na CEMIG, eu sou um cliente, número do cliente tal. No banco, na recepção do hospital, eu tenho um cadastro, eu tenho um número. A faxineira da fulana de tal, o Zé da farmácia, o João do picolé, a tia da escola, olha que loucura, o síndico do prédio. Aí de repente você olha, tem a sua identidade, tem um número, seu CPF é número, seu título de eleitor é número, e de repente quando nós olhamos à nossa volta, nos tornamos apenas mais um número no sistema. Um número na estatística. Na estatística do Covid, são 60 mil mortos. E a gente começa a olhar as pessoas como se fossem números. A gente começa a não prestar mais atenção em quem são, de onde que vem. Qual que é o legado que essa pessoa traz? Por isso que no mapeamento, quando a gente vai atender o mapeamento na igreja, né, agora está parado, a gente procura saber quem é a pessoa. Exatamente, a Ana disse que no trabalho dela, eu sou o MASP, né? A matrícula de quem acessa, número de MASP, tal. E aí, gente, o que a gente começa a perceber? A gente se acostuma. Eu me acostumo. No banco eu tenho um número, na identidade eu tenho outro, no trabalho eu tenho outro. Na minha rua eu sou conhecida como outro dia eu estava saindo, achei até interessante. Eu estava saindo com a Bíblia na mão, e aí tinha alguns vizinhos conversando, alguns moços conversando, meu marido riu, porque eles não me conhecem, e ele falou assim, lá vai a pastora, ela gosta de pregar. Como eu não estou saindo, a gente quase que, né, que não está indo à igreja, eu vou de 15 dias, a gente reveza, meu marido no domingo e eu no outro domingo. E o meu marido tá vendo? Todo mundo já sabe que você gosta de pregar. Mas é por causa das lives. Depois eu fiquei sabendo que estava acompanhando a live da manhã e da noite. Hoje você não procura mais saber, é muito difícil alguém procurar saber quem é a família do fulano. Onde que ele nasceu? Quem é o pai dele? Qual que é o histórico dessa família? E muitas vezes se casam sem conhecer a história do outro. E sabe o que é mais sério ainda? Você leva o legado dele, do outro, com você.
Às vezes tem pessoas que casam sem conhecer a origem, a história do outro. E depois que casa é uma decepção tremenda. Pastora, eu descobri que na família da minha esposa ou na família do meu marido tem isso e aquilo outro. Sem perceber, as pessoas acabam não entendendo que aquilo que elas estão vivendo no presente já é algo que está estabelecido há muito tempo naquela descendência, naquela família. Mas hoje é normal. É normal você conhecer o fulano do aplicativo, a ciclana do salão da rua de cima, né? O irmão que senta na segunda fileira da igreja, aquela irmã que só vai de lenço. E a gente vai se acostumando. E é sobre isso que eu queria falar para você. Qual é a sua verdadeira história? Qual é a sua descendência? Quem é sua família? Quem são os seus pais, os seus avós, os seus bisavós? Qual o legado que eles te deixaram? Não estou te falando de herança, de patrimônio, porque isso aí todo mundo sabe. E se não sabe, corre atrás. Eu estou te falando do legado espiritual e emocional. Qual a bagagem que você traz consigo? Quais são os pontos fracos e os pontos fortes? Alguém escreveu alguma coisa no Facebook aí, mas passa tão rápido. Gente, depois dos 50, lê essas letrinhas, só Jesus. Aí quando acaba a live, eu corro lá para ler. Presta atenção. Qual é a minha verdadeira história? Quem sou eu? Presta atenção nisso. A gente cai no mundo. Davi falou assim: em pecado me concebeu minha mãe. Nós recebemos da vida uma bagagem. Nós recebemos da vida um legado. E já começa lá no útero. A nossa história já começa na concepção. Lembra, quem é do Facebook, quando nós estudamos mapeamento espiritual e nós falamos a respeito de Isabel, que quando estava grávida, Maria foi até a casa dela, né, comunicar a gravidez. Viu minha canequinha linda que a Ana Ferreira me deu? Pois é, adquire com a Cristiane Menezes aí, é linda, viu, gente? E a Maria correu para contar para a prima dela, Isabel, que estava grávida. E a Bíblia diz que João Batista estremeceu dentro de Isabel, porque ele reconheceu que o Messias estava chegando na casa dele. Quando Rebeca foi orar, porque ela estava sentindo um desconforto muito grande durante a gravidez, e o Senhor falou para ela que é porque havia duas nações brigando dentro dela. Bem, o que eu entendo com isso? Que a minha história não começa no parto ali, na hora do parto, no nascimento. Naquele momento, eu entrei pelas portas do mundo natural. Eu entrei no mundo natural pela porta do nascimento. Mas no ato da concepção, eu passei a existir. E Eclesiastes 12 fala o quê? Que eu vim do Pai e vou para o Pai. Só que nós não aprendemos isso. Nós aprendemos uma religião. Nós recebemos uma religião até de herança também. Herança. Ah, porque toda a minha família era da religião tal e eu também sou. Eu sou fiel aos meus princípios. Então recebemos um legado. Obrigada, Carla. Recebemos uma herança. A herança genética, a herança física, herança emocional e espiritual. Tá, então vamos tentar entender. O que a vida faz com a gente? A vida arrebenta com a gente. A vida acaba detonando. Tem gente que está por fora, ele está inteiro, mas por dentro ele está despedaçado, porque a vida arrebentou com ele.
Ele tentou acertar de todas as formas, ele tentou fazer direito, mas não conseguiu, está todo arrebentado, todo machucado, está se arrastando, como diz a nossa música do começo, porque a vida bateu e a vida não tem dó. Repito, o pessoal do Facebook já ouviu, o pessoal do Instagram vai ouvir. Não é à toa que o Senhor nos deixou um advogado, o Senhor Jesus, uma testemunha fiel, que é o Espírito Santo, e um justo juiz, que é o Senhor, para julgar a nossa causa com fidelidade e excelência. Então nós estamos de um lado assim maravilhoso, perfeito e fiel. Mas vamos lá, a vida arrebenta. Como que a vida arrebenta com a gente? Olha, se eu passo a existir durante a concepção, tem pai, tem mãe que rejeitou a gravidez. Tem mãe, nós já atendemos casos de pessoas que a mãe já falou na cara, que tentou abortar, que tomou remédio, que chegou aí numa clínica de aborto e depois arrependeu, voltou para trás, que tomou chá quente para perder, mas que não vingou, a gravidez acabou indo para frente. Toda aquela carga ali, a criança, ela está absorvendo, ela está sugando tudo. Aí vem o nascimento, que já é uma agressão muito grande. O nascimento é agressivo, porque a criança está 9 meses guardada, cercada, protegida, e de repente, a hora do nascimento, querendo ou não, gente, é um certo pânico. Nós estamos aí com a minha filha Cristiane, já nos dias de ganhar, já começando, né, os sintomas do parto, e querendo ou não, fica todo mundo apreensivo, fica todo mundo naquela expectativa. E quando a mãe está indo para o hospital, ainda mais hoje, nos dias de hoje, em que vivemos essa pandemia, há uma apreensão, há um receio, ficamos inquietos, só descansamos depois que tudo passa, pronto, uma nova agressão. O parto é agressivo, né? A criança é arrancada, é tirada, olha só. E aí o que mais? Vem a infância, a primeira infância. A primeira infância para muitos, ontem mesmo eu e meu irmão Ed Carlos estávamos falando sobre isso, princípio de nossos pais. Isso aí, Márcia. A primeira infância para muitos é trágica. Muitos não conheceram o pai, muitos foram agredidos, violentados. Vem a segunda infância, vem a adolescência, a juventude, e esse tempo todo você está recebendo bagagem, você está recebendo conteúdos que vão te acompanhar a vida toda. Durante todo esse tempo, a sua personalidade está sendo formada, o seu caráter está sendo formado. Agora, o que acontece com o ser humano? Será que a nossa realidade é essa que nós olhamos no espelho e a gente vê? Não. Eu sempre fui conhecida como a ovelha negra da família. Traumas que eu tive na infância aos 6 anos, que me mantiveram refém, aprisionada até os 32, 35 anos, e que eu desconhecia. Eu não conhecia o histórico do meu pai, eu não conhecia mais ou menos o histórico da minha mãe, eu não conhecia o histórico do meu esposo, e com o passar do tempo nós descobrimos que estávamos repetindo histórias. Aquela parte do meu pai ou da minha mãe que eu mais rejeitava é exatamente com ela que eu fico me parecendo. Eu nunca quero ser como meu pai e acabo agindo e comportando como ele. Então eu vou recebendo experiências, princípios, padrão de comportamento, e eles vão formando a minha personalidade. E aí quando eu chego na igreja, que eu vou para Jesus,
que eu aceito Jesus como Senhor, que eu conheço o Senhor Jesus, eu amo Ele, eu sou fiel, eu mudo de religião, mas a minha bagagem emocional, a minha personalidade, ela não mudou. Ela vai ter que passar pelo processo de cura da palavra. Por quê? Onde que a gente se perdeu? Onde que o ser humano se desconfigurou? Onde que o ser humano se desestruturou? Por que que é assim, pastora? Por que que Deus permite? Deus? E as nossas escolhas? E as escolhas que fazemos sem consultar o Senhor? E as atitudes que tomamos sem consultar o Senhor? Quantos que podem até estar seguindo a live, só consultam o Senhor quando o caldo derramou, quando a situação está feia? Presta bastante atenção. Quero te chamar a atenção para uma coisa que é muito importante. A minha verdadeira identidade, a minha verdadeira história, a minha personalidade não foi desconfigurada apenas no momento da concepção ou no útero. Isso começou lá atrás. A palavra diz no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26, que o Senhor criou o homem à imagem e semelhança dele, perfeito, abençoado, forte, saudável. Não havia obscuridade, não havia morte, não havia trauma, não havia agressividade, não havia violência, não havia inveja, não havia ciúme. Era tudo maravilhoso. A Bíblia diz, eu quero que você entenda isso. Se você conseguir entender isso, a mente começa a clarear, seu entendimento começa a ser iluminado pela palavra e você pode restaurar sua estrutura emocional e espiritual. Preste atenção aqui. Deus fez o jardim, criou tudo, deixou tudo lindo e maravilhoso e entregou de presente o jardim para o homem cultivar e guardar. Jardim das delícias, jardim do prazer. O Éden, jardim de delícias, jardim de prazer. A nossa casa, nosso casamento, nossa família deveria ser um jardim de delícias. Deveria ser um jardim de prazer, de alegria, de plenitude. Mas eu já ouvi pessoas falando que tem desgosto quando pensa que tem que voltar para casa. Porque a casa, o casamento e a família tá mais para jardim de aflição e perturbação. Eu já vi pessoas dizendo, filhos, mulheres falando, quando fulano entra dentro de casa, parece que os demônios vêm junto, porque é perturbado, é atormentado, não dá paz para ninguém. Espera. Então, o Éden, que é a família, o lar, a casa, que é o lugar de descanso, onde eu poderia relaxar, onde eu poderia meditar, descansar, onde poderia se alinhar com o outro, descansar com o outro, sonhar junto, conquistar junto, passa a virar um campo de batalha. Não falam mais a mesma língua, não tem mais os mesmos sonhos, um acaba se tornando pedra de tropeço na vida do outro, um acaba omitindo do outro muitas coisas que não deveria omitir, começam a viver uma vida dissimulada, uma vida manipulada, e aí o Éden começa a desmoronar. Mas espera, o meu casamento foi o meu sonho, eu casei com uma pessoa que eu queria, que eu amava, eu tinha sonhos. Alguém vai dizer assim, mas eu nunca pensei, eu nunca planejei isso. Estou já no 3º casamento, no 4º casamento. Nenhum casamento meu deu certo. Eu me esforço, eu faço tudo.
mas nunca dá certo. Eu já não sei mais o que é isso, eu vou ficar sozinho. Sabe o que aconteceu comigo e com você? Nós nos esquecemos que nós não estamos casando com uma pessoa, nós estamos casando com uma história. Nós estamos nos alinhando a uma descendência. Nós estamos juntando, não é só as bagagens, não. Não é só a bagagem, não. Isso é sério. Talvez isso vai até te escandalizar. Não é só união de corpos. É união de anjos ou de demônios também. Ah, tá? Que isso, pastora? Para, agora a senhora já está colocando tudo na religião. Sim. Quem fez a semana do mapeamento comigo no Facebook se lembra dos casos que nós contamos de exemplos de casais que tinham uma vida, que tinham um norte, um plano, e depois que se casaram, começaram a se arranhar, entrar em conflitos, e aquele que tinha uma vida equilibrada se descontrolou todo, ficou todo desestruturado. Lembra o que eu falei no início? Descendência, nome, sobrenome. Nós estamos vivendo numa geração que o primeiro nome basta. Conhecer pela internet basta. Estamos vivendo na geração da aparência. Se tiver com roupa de marca, um carro zero, se morar bem, tem toda a nossa atenção. E muitas pessoas se casam sem saber qual é o histórico dessa família. Quando você encontra uma pessoa no mapeamento, que ela tem vontade de matar, tem vontade de suicidar, já tentou suicídio, tem sentimento de vingança, explode o tempo todo, espírito de ira. Quando você senta para mapear, que você vai saber da pessoa, que você pergunta ali na linhagem dela, você vai descobrir que teve sangue derramado, teve abortos, teve crimes cometidos. E tudo isso serve de entrada para demônios entrar e agir. E esses demônios, quando entram para agir, eles têm uma legalidade. Eles têm um direito adquirido. E o que vai acontecer ali? Eles vão começar a influenciar. Alguém diz, mas passa correndo demais, gente. Eu não dou conta, não. A Ana falou algo muito importante ali. Eu tinha que ligar o outro computador para acompanhar, para me ver os comentários de vocês, mas eu não consigo. E no Instagram termina rapidinho, então já viu, né? Deixa eu ver se eu ligo aqui. De repente aqui no computador eu consigo, mas eu tenho que ficar esperto e ligar o computador. Então o que acontece? A personalidade do ser humano foi desconfigurada, foi desestruturada. Como? Quando Deus entregou o jardim para o homem, quando Deus entregou para ele tudo prontinho, o que Deus falou para ele? Guardar e cultivar. O que é cultivar? Manter, conservar, fazer desenvolver. O que é guardar? Ficar de guarda, defender para proteger. Se tinha que guardar, se tinha que defender, se tinha que proteger, o inimigo estava lá fora tentando agir, tentando entrar. Não, Kátia, print não adianta, eu estou longe dos aparelhos. Aí quando vocês escrevem, por estar longe, eu não consegui enxergar, rola rápido. Então eu teria que estar no grande, mas acho que não vai dar tempo de ler tudo. Então o que acontece? Satanás sabia, estava tudo perfeito, estava tudo lindo. O jardim era todo o universo. Não tinha fronteira, não tinha limite, não tinha barreira, não tinha disputa, não tinha concorrência. Satanás queria interferir, o que ele fez? Esperou o momento oportuno, criou um plano, encontrou com eles, persuadiu Eva, que automaticamente foi para Adão. E o que a Bíblia diz?
eles foram expulsos do jardim de delícias. Espera aí. Eles foram expulsos do jardim de delícias e caíram no jardim da agonia, da perturbação e da aflição. A palavra do Senhor diz, ainda no livro de Gênesis, que o que Deus fazia na virada do dia? Visitava Adão, conversava e compartilhava com ele. Quando Adão e Eva quebraram esse princípio de não tocar naquele fruto, era um limite, era só um limite. O que aconteceu? Já falamos sobre isso no Facebook. Deus vinha na virada do dia, o que Adão fala? Ouvi o som dos teus passos, tive medo e me escondi. Se escondeu do Criador? Se escondeu de Deus? E aí ele vai para fora do jardim. E agora começa o drama. Porque agora, na virada do dia, ele já não estava mais lá dentro do jardim de delícias. Ele estava no jardim da perturbação cá fora. Perturbação por quê, pastora? Porque ele tinha que capinar, que trabalhar. Os frutos não apodreciam, não morriam, agora apodrece. Não havia espinhos, agora tem. Não precisava trabalhar, nem o suor do rosto, ele cuidava, sem esforço. Agora ele se matava de trabalhar. Não tinha muro, não tinha fronteira, agora aqui fora, ele vai ter que cercar. Ele vai ter que cercar o território dele, porque a guerra começou. Agora lá fora, os filhos que ele gerou estão com ciúme um do outro, estão disputando, estão em guerra. Um dos filhos começa a ter ciúme do outro, deixa o ódio crescer, mas o ódio não existia, a ira não existia. Agora existe. E agora vem o primeiro crime, o primeiro derramamento de sangue, ele mata o próprio irmão. Agora começam as guerras, as invasões. Começam a ter que limitar e vigiar, porque o inimigo está por perto o tempo todo tentando tomar. Presta bem atenção, querido. O que eles têm fora do jardim de delícias, fora do Éden? Eles têm medo, morte, ira, aflição, solidão, culpa, saudade, depressão. Nada disso eles tinham lá no jardim do Éden, no jardim das delícias. Mas ele agora está fora do jardim porque ele escolheu. Por isso que a gente precisa entender. O que eu estou vivendo hoje é fruto da minha escolha. Agora resta saber se a minha escolha foi baseada na palavra ou se a minha escolha foi baseada na força do meu próprio braço. Se eu fiz as minhas escolhas na força do meu próprio braço, olha o que diz Jeremias 17:5. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Decisões, escolhas tomadas fora da presença do Senhor vai gerar perturbação e aflição. Hoje, o meu Éden é o meu tempo a sós com Deus, é o meu lugar em Deus. Pastora, mas agora? O homem perdeu tudo? Não. Com a dor, com o sofrimento, com o pecado, o homem perdeu a sua estrutura do Éden. Ele foi desconfigurado. Ele se desequilibrou. Ele se desestruturou. Ele levantou muros, limites. Ele fez pontes de onde ele não poderia fazer. Levantou muros que não era necessário. Agora ele tem medo. Agora ele tem arrogância, ele tem ambição. Quando tudo isso aconteceu, o que o Senhor fez? Ele teve um plano que está lá em João 3,16. Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse vida eterna.
O que ele fez? Está tudo fora do lugar. Está uma desordem, está um caos. É morte, é choro, é vingança, é ciúme, é disputa, é ambição, é guerra. Eu preciso levar ao homem novamente a estrutura espiritual. Por quê, querido? Lá no livro de Eclesiastes fala que Deus plantou no nosso coração a eternidade. Você pode estar no fundo do poço. Você pode ter matado alguém. Você pode ter feito coisas terríveis, terríveis. Por causa do sacrifício de Jesus que veio para morrer por mim e por você. Por causa do resgate. Por causa do legado que ele nos deixou na cruz. Você pode ser a pior pessoa do mundo. Se você der um pouquinho, um pedacinho assim de oportunidade para o Espírito Santo, lá no fundinho, tem a semente da eternidade que o Senhor plantou no nosso interior. E quando essa sementinha recebe um pouquinho da luz do Espírito Santo, ela acende de uma vez e ilumina o nosso entendimento. E aí, a partir daí, eu olho e falo, espera, vamos para a palavra. Não é isso que Deus tem para mim. Deus não planejou para mim a depressão. Deus não planejou para mim a morte, a angústia. Deus não planejou para mim o ódio, a vingança, o ciúme, a rejeição, a inferioridade. Foi o mundo que me desconfigurou. A vida me desconfigurou. O legado dos meus antecedentes no pecado, porque a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A vida me marcou, a vida me machucou, a vida me deixou em pedaço. Eu tenho uma história terrível, como diz aquele ditado. Se te contar a minha história debaixo do pé de amora, você chora e chora mesmo, porque tem gente que sofreu demais. Mas quando Deus viu o ponto que o ser humano chegou, ele enviou o filho dele. E hoje, por causa do resgate do Senhor Jesus na cruz, através da palavra do Senhor, o Espírito Santo trisca naquela sementinha que está lá no meu interior, que foi plantada por Deus, um pedacinho da eternidade na minha alma, um pedacinho da eternidade que clama pelo céu, que clama pela presença do Altíssimo, que clama pela graça do Senhor. Quando o Espírito Santo consegue ter acesso, que eu me quebranto, que eu me exponho à palavra, o fogo se acende, ilumina a minha alma, e aí o Espírito Santo vai conseguir me mostrar e me revelar quais são os meus traumas, a minha insegurança, por que eu ajo e reajo de uma forma ou de outra. E através da palavra, ele vai me ajudando e me ensinando a resgatar a personalidade lá do Éden. Aquele ser humano lá no Éden, que nasceu perfeito. Dentro de mim, que sou a imagem e semelhança de Deus, ainda ficou a sementinha, que tocada pelo Espírito Santo, traz quebrantamento e traz libertação. Eu não preciso passar a minha vida toda no cativeiro. Eu não preciso passar a minha vida toda debaixo da rejeição. Eu não preciso passar a minha vida toda aprisionada pelo medo, pelo trauma. O mundo me rotulou. Fora do jardim de delícias, eu entrei no jardim da dor e da perturbação e a minha personalidade foi toda desconfigurada. Eu errei, eu falhei, eu caí, eu machuquei. Eu tenho um passado, eu tenho vergonha de falar do meu passado, você pode dizer tudo isso. Mas isso não é mais argumento para morrermos no jardim da perturbação. Porque lá no Monte das Oliveiras, o Senhor Jesus foi afligido e levou a minha dor
minha rejeição, meu pecado, minha angústia, para que eu pudesse recomeçar na luz. Então, pastora, se Jesus se fez maldição em meu lugar, por que eu estou passando isso? Por que eu estou sofrendo? Porque a graça do Senhor, a paz que excede todo entendimento, a bênção do Senhor vem quando eu caminho nos preceitos, na palavra do Senhor. Quando a minha palavra é a base, quando a minha estrutura está baseada na palavra. E aí, o que acontece aqui? Eu entendo, a partir de Jesus, que eu posso mudar a minha história. Começando por Romanos 12, 2, Filomena, depois eu vou terminar de ler, porque não está dando para ler tudo, e na intercessão a gente coloca essa situação diante do Senhor, tá? Colocou: meu marido não perdoa minha irmã que está doente, porque ela nos prejudicou muito. Eu consegui perdoar e ele não. Perdão é uma atitude. A gente decide perdoar. E aí o Espírito Santo pode começar a agir, quebrantar. Então, na hora de orar por alguém que não consegue perdoar, tem que orar assim: Senhor, em nome de Jesus, o Espírito Santo, lá em João 16, 8, é o que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo convença essa pessoa acerca do perdão, né? Então, queridos, vamos entender isso aqui. O mundo me rotulou, o mundo te desconfigurou, o mundo te machucou, o mundo te quebrou. Talvez você é uma pessoa difícil, uma pessoa talvez arrogante, uma pessoa passiva demais, talvez agressivo demais. E se alguém for sentar com você, você tem várias desculpas, vários argumentos. Você anda escorado nessa muleta. Eu sou assim por causa disso e daquilo. Porém, todos os nossos argumentos terminam na cruz. Mas eu preciso permitir que o Senhor Jesus, através da palavra dele, que não volta vazia, que é viva e eficaz, através da palavra dele, ele vai restaurar a minha personalidade, como era no Éden. Eu vou aprender a perdoar, eu vou aprender a amar, eu vou aprender a tolerar, eu vou aprender a estender a mão, a abençoar. Isso tudo que nós não conseguimos fazer na força do próprio braço, porque o homem por si mesmo, ele é vingativo, ele é cruel, ele é cheio de justiça própria. Ir para a cruz só e não praticar a palavra não resolve. Eu preciso ir para a cruz, me arrepender, colocar meus traumas, meus pecados. Mas quando eu sair da cruz, eu preciso pegar a palavra e mergulhar nela. E começar a aprender a entender. Por isso que no discipulado, a gente passa ministrações para o pessoal ouvir, porque é a palavra que lava, que limpa, que purifica. Como diz a nossa discipuladora, a pastora Tânia Tereza, não adianta expulsar demônio e não limpar o lugar, porque os demônios vão voltar, o mau cheiro, a podridão está lá. Para espantar eles, eu vou ter que expulsar eles e limpar o local. Álcool, cloro, lisoforma, limpar tudo lá, porque ele é atraído pelo cheiro do pecado. Então, cabe a mim decidir e escolher. Chega, já deu, eu não aguento mais, basta, eu preciso mudar a minha história e começar a agir e mudar, não se conformar. Eu espero que você tenha compreendido, nós estamos quase chegando no finalzinho. Temos algumas pessoas para orar hoje, só hoje, de Valadares. Eu tive 3 pedidos de oração de pessoas que estão com Covid-19. Peço para você, vou te falar muito sério, você é o guarda da sua casa. Sua casa é o seu Éden. Sua casa não precisa ser jardim de perturbação e aflição. Sua casa é o seu lugar onde você precisa descansar. Onde a linguagem precisa ser a mesma. Onde os ideais, os sonhos, os projetos precisam caminhar juntos. E só é possível isso acontecer quando nós permitimos que o Espírito Santo dê a direção. Querido, não está fácil. Não está fácil.
Se nós não entendermos que eu não sou só isso aqui hoje, eu tenho uma história, uma bagagem, eu tenho herança, eu tenho um legado que foi deixado para mim, nós não vamos conseguir ficar de pé. Tem muito cristão caindo já na fé. Tem muita gente já esfriando na fé. Por quê? Por quê? Qual que é a bagagem dele? Qual que é o histórico dele? O que eu posso fazer para mudar isso? A palavra de Deus nos dá a direção. Nós vamos orar. Eu quero convidar você que está sem igreja, você que está sem congregar, você que se afastou do Senhor. Não espera a coisa piorar para voltar, não. Tem gente que só vai para Jesus quando o trem está feio. Tem gente que afasta e quando o trem está feio, ele volta para Jesus, ele vai para a cruz. Não faça isso. Você é o guarda da sua casa. Você é o guarda da sua família. O que o ladrão espera? Que o guarda adormeça em serviço. Que o guarda distraia. Que o guarda esqueça que é ele que é o responsável pela entrada e pela saída. E que só entra no local quem tiver a senha. E quem recolhe a senha é você. Se você, como guarda da casa e da família, esmurecer e cochilar, o que você acha que o inimigo vai fazer? João 10:10, ele veio para matar, roubar e destruir. A casa está aberta. Não tem trava na porta. Não tem fechadura. O guarda está dormindo e está distraído. É guerra espiritual. Você está querendo o quê? Está achando que é fácil? Não é não, querido. Volto a repetir. Se fosse fácil, não precisava de um juiz, de um advogado e de uma testemunha fiel. Fique atento. Fique atento. Nossa personalidade foi saqueada, foi arrombada, foi adulterada pela vida. Isso desde o Éden. E a única forma dessa história mudar, a única forma da nossa personalidade ser restaurada é através, tem que passar pela cruz. Eu passo pela cruz, o Espírito Santo me convence do pecado, da justiça, do juízo, ele ilumina o meu entendimento, aquela sementinha que está lá dentro, ela é tocada pelo Espírito Santo, ela explode, cresce, e eu começo a resgatar através da palavra o ser humano que Deus formou no Éden, o ser humano que Deus fez a imagem e semelhança dele. O que somos hoje, o que a vida fez conosco, não é a imagem e semelhança do Pai. Tempo de cura, tempo de restauração, tempo de resgate, tempo de atitude, tempo de se posicionar. O inimigo está por aí. É vento, é tornado, é vulcão, é terremoto, é gafanhoto, é pandemia. Se não tiver guardas na nossa casa, não adianta chorar. Tem que ter um guarda. E tomara que seja você que está acompanhando. Tenha tempo a sós com Deus, se posicione. O seu jardim de delícias começa a ser cultivado no seu tempo a sós com Deus. Vamos orar? Que o Instagram sai, do nada. Gente, compartilha aí o nosso Instagram, nosso Facebook, o YouTube, Pastora Janete Menezes, tá? Para a gente poder resgatar vidas. Para as pessoas entenderem, tem jeito, a minha personalidade pode ser restaurada através do sacrifício de Jesus na cruz. O Senhor me resgata e restaura a minha personalidade. E restaurando a minha personalidade, eu me torno uma pessoa melhor a cada dia. Amém? Pai, nós te agradecemos pela presença, pela participação, pela companhia dos nossos amados aqui do Instagram e por aqueles do Facebook, pessoas que já têm me acompanhado, temos abençoado uns aos outros através da oração e da palavra. Te peço que abençoe, Senhor, os intercessores, os reparadores de brecha, que o Senhor possa cobrir cada vida, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor dê força, que o Senhor dê vitória. Querido, está terminando e nós temos um grupo de intercessão. A Poliana entrou agora no Instagram. A Poliana vai deixar rapidinho aí o link
do grupo de intercessão. Se você tem um chamado para ser intercessor, nós temos uma equipe que 24 horas por dia está orando e está intercedendo. Você pode fazer parte. Lá nós oramos de madrugada, durante o dia, cada um tem seu horário com Deus para interceder pelos que estão hospitalizados, pelos que estão passando por necessidade e por nós mesmos, tá bom? Poliana vai colocar o link no Instagram, vai colocar o link no Facebook. A gente se encontra de novo na segunda-feira. Hoje é sexta, né? Tô até perdido no tempo. Que Deus te abençoe. Fica firme. Deixa o Espírito Santo te restaurar. Você não é o que a vida disse que você é. Pega todas as feridas, todos os pedaços que a vida fez, leva para a cruz no seu tempo a sós com Deus, entrega tudo e fala: papai, eu tô aqui. Papai, muda minha história. Me ajuda a restaurar minha personalidade. Quem está no Facebook, a equipe de apoio já está lá. Posso te ajudar? Conte comigo, está lá a Kátia. Aqui eu não sei quem está da equipe de apoio. É um lugar, o WhatsApp, para você pedir oração, intercessão, para você buscar ministração que vai te ajudar. Deus abençoe. Fica firme, ó. Presta atenção aqui, vamos terminar com ela? Rapidinho. Eita glória, hein, gente? Vamos lá? Respira. Bora. Nem é ela agora. Tua presença. Deus sabe o que faz. Entre no quarto.